Oi, pessoal! Estamos juntos novamente e agora em nossa quinta aula. Peço que novamente vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Vamos lá? O nosso tema de hoje é circuito. Vamos iniciar nossa aula falando sobre diagramas de circuito. São utilizados alguns componentes como baterias, chaves, resistores, capacitores, transistores, fios condutores e outros, para montar circuitos elétricos e eletrônicos. Os diagramas são utilizados para representar esses circuitos no papel. Os diagramas em bloco descrevem um circuito ou sistema de forma simplificada. O problema geral é desmembrado em blocos. Cada um representa uma parte. Os blocos são rotulados para indicar o que fazem e o que contêm, e depois interligados para mostrar a relação entre eles. Temos aqui um modelo de diagrama em bloco. Observe que as ondas sonoras atravessam o microfone e, através de um sistema de amplificação, saem através do microfone. Através do diagrama fica fácil a compreensão de como se processa essa relação. Outro tipo de diagrama é o pictorial. Os diagramas pictoriais fornecem detalhes e ajudam a visualizar os circuitos e seu funcionamento, mostrando os componentes como eles realmente aparentam. Olha aqui um exemplo de fácil compreensão. Temos aqui uma bateria conectada a fios de interconexão, uma chave de interrupção, também chamada de interruptor, e temos também uma lâmpada. Outro tipo de diagrama é o esquemático. Se, por um lado, os diagramas pictoriais auxiliam a visualizar os circuitos, eles são trabalhosos para desenhar. Os esquemáticos contornam esse problema usando símbolos padrão simplificados para representar os componentes. Reparem que esse desenho é o esquema mostrado anteriormente no slide 6, representando a bateria, as chaves, os fios e a lâmpada. Alguns símbolos mais utilizados estão representados aqui: célula única, multicélula, fonte de tensão AC, fonte de corrente, resistores fixos e variáveis. Aqui temos os seguintes símbolos: capacitores fixos e variáveis, e os seguintes indutores: núcleo de ar, de ferro e de ferrite. A representação agora é de lâmpada, chaves, microfone e alto-falante. Temos agora a junção de fios, cruzamento de fios, aterramentos e fusíveis. Observe a apresentação do voltímetro e do amperímetro, assim também como a fonte independente. Com relação à tensão, ela é caracterizada como sendo a diferença de potencial entre dois pontos. A unidade da tensão elétrica no sistema internacional é o volt, em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. A história da tensão elétrica e da DDP foi a seguinte: repetindo as experiências realizadas por seu amigo, o médico chamado Luigi Galvani, que viveu no período de 1737 a 1798, Alessandro Volta estudou os efeitos de contração muscular de patas de rãs ao serem conectadas por dois metais diferentes. Com esses experimentos, ele descobriu que quando dois discos de metais diferentes, assim como cobre e zinco, estavam separados por um disco de pano ou papelão umedecido com água salgada, surgia uma diferença de potencial entre os discos de metais. Volta aumentou essa diferença de potencial, colocando esses aparatos em pilhas. Assim surgiu
o nome que damos a esse gerador elétrico. A diferença de potencial entre os dois polos da pilha também é chamada de tensão elétrica ou de voltagem. Com relação à tensão, ela é caracterizada como a diferença de potencial entre dois polos. No Sistema Internacional de Medida, a unidade da tensão elétrica é o volt. Então, vamos utilizar a letra V como símbolo da tensão elétrica. Observe o exemplo 1. A tensão elétrica nos terminais de uma resistência elétrica é de 20 volts. O símbolo V igual 20 volts. Até aqui, você conseguiu entender o significado de tensão elétrica? O que é tensão? Tensão elétrica seria a energia necessária para movimentar uma carga elétrica. No sistema de iluminação residencial, podemos encontrar dois níveis de tensão, o 127 volts e o 220 volts. A unidade volt, o símbolo V maiúsculo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre resistores. Eles realizam a transformação de energia elétrica em energia térmica ou calor. Eles são constituídos de fios de nicrômio enrolados em hélice. Com relação ao efeito Joule, quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ocorre então a transformação de energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule, em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule, que nasceu em 1818 e faleceu em 1889. Esse fenômeno ocorre devido ao encontro dos elétrons da corrente elétrica com as partículas de um condutor. Os elétrons sofrem colisões com átomos do condutor, parte da energia cinética, que é aquela energia em movimento do elétron, é transferida para o átomo, e isso aumenta seu estado de agitação e, consequentemente, sua temperatura. Assim, a energia elétrica é transformada em energia térmica. A descoberta da relação entre eletricidade e calor trouxe ao homem muitos benefícios. Muitos aparelhos que utilizamos no nosso dia a dia têm seus efeitos, seus funcionamentos, baseados no efeito Joule. Alguns exemplos são a lâmpada. Um filamento de tungstênio no interior da lâmpada, ele é aquecido com a passagem da corrente elétrica, transformando-se em incandescente e emitindo a luz. No chuveiro, um resistor aquece por efeito Joule a água que o envolve. São vários os aparelhos que trabalham com resistores e funcionam por efeito Joule, como, por exemplo, secador de cabelo, ferro elétrico, torradeira. Temos ainda outra aplicação que utiliza essa teoria, é a proteção de circuitos elétricos por fusíveis. Os fusíveis são dispositivos que têm como objetivo proteger circuitos elétricos de possíveis incêndios, explosões e outros acidentes. O fusível é percorrido pela corrente elétrica do circuito. Caso essa corrente tenha uma intensidade muito alta, a ponto de danificar o circuito, o calor gerado por ela derrete o filamento do fusível e isso interrompe o fornecimento de energia, protegendo o circuito. Pode-se fazer uma simples demonstração do efeito Joule, utilizando para isso 3 pilhas grandes, um pouco de palha de aço, que é chamado de bombril, e 2 fios flexíveis. Coloque as 3 pilhas em série, conecte uma extremidade de cada fio nas extremidades da série de pilas, coloque a palha de aço em um local onde não possa ocorrer a propagação de chamas, em algum piso não inflamável. Encoste as 2 extremidades dos fios na palha de aço, fechando o circuito e estabelecendo a passagem da corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai aquecer os fios da palha de aço por efeito Joule e, por serem muito finos, tornam-se incandescentes e pegam fogo. No que se refere aos fusíveis, os fusíveis são dispositivos conectados ao circuito elétrico, tendo como função principal a proteção do circuito contra as sobrecargas da corrente elétrica, evitando assim possíveis danos ao sistema elétrico, tais como queima de circuito, explosões e eletrocutamento. Os disjuntores possuem a mesma função, porém, sua utilização ela difere dos demais fusíveis.
porque os fusíveis são mais utilizados em circuitos domésticos, indústria leve, já os disjuntores são mais aplicados em indústria pesada. Em circuito elétrico, sempre será gerado calor por causa das resistências que nele estão inseridas. Às vezes, esse calor pode ser aproveitado, como é o caso dos fusíveis. O funcionamento de um fusível se baseia no princípio segundo o qual a corrente que passa por um condutor gera calor, que é proporcional ao quadrado da intensidade da corrente. Já quando a intensidade da corrente atinge um determinado valor máximo, o condutor se aquece, porém não dissipa esse calor rapidamente, fazendo com que um componente derreta, abra o circuito, impedindo que a corrente passe. Muitos dos fusíveis conhecidos se encontram internamente no circuito, porém existe um determinado de termo fusível. Esse, ao contrário de outros, localiza-se externamente, junto à carcaça do aparelho, permitindo assim a proteção do aparelho ou do equipamento, caso sua temperatura se eleve, ultrapassando determinados valores. Assim, ele protege o equipamento não contra a corrente que circula em seu circuito, mas sim contra a temperatura exterior, já que se encontra na parte externa do circuito. Existem vários tipos de fusíveis e eles variam de acordo com o tipo de aplicação. Podem ser de diferentes tamanhos, características de funcionamento, corrente suportável, tensão. Em uma casa, os fusíveis podem ser encontrados tanto no quadro de distribuição de energia, quanto junto ao relógio medidor. Também pode ser encontrado nos aparelhos eletrônicos, como também no circuito elétrico de um automóvel. Os disjuntores são dispositivos capazes de atuar na proteção de correntes de curto-circuito ou em caso de sobrecarga. Quando existe uma corrente superior à que ele suporta, ele interrompe o fluxo de energia instantaneamente e evita, assim, prejuízos aos equipamentos ligados a ele. Os disjuntores têm como função proteger os cabos contra sobrecargas e curtos-circuitos, permitir o fluxo normal de corrente sem interrupções, assim como garantir a segurança das instalações e dos utilizadores. Vamos agora falar dos dois tipos de disjuntores. Nós temos o disjuntor seco, que é aquele disjuntor cujos contatos principais operam ao ar sob pressão atmosférica. Temos também o disjuntor de potência, que são aqueles disjuntores abertos para elevadas correntes. Já o disjuntor termomagnético, ele atua disparando pelo efeito térmico quando em sobrecarga. Atua disparando instantaneamente pelo efeito eletromagnético de uma corrente de curto-circuito. Temos também disjuntores a sopro magnético. Nesse tipo de disjuntor, os contatos eles abrem-se no ar, empurrando o arco voltaico para dentro das câmaras de extinção, onde ocorre a interrupção devido ao aumento da resistência do arco e, consequentemente, na sua tensão. Uma das principais características dos disjuntores a sopro magnético é a grande resistência do arco voltaico. Os disjuntores a sopro magnético são usados em média de tensão até 24 kV, principalmente montados em cubículos. Já disjuntores a óleo, o óleo mineral, com suas destacadas características de forma isolante e extintor, foi usado desde os primeiros tempos de fabricação de disjuntores. Outro tipo são os disjuntores a grande volume de óleo, os GVO. Esses possuem câmara de extinção, onde se força o fluxo de óleo sobre o arco. Os disjuntores chamados de GVO são usados em média e alta tensão até 230 kV. A característica principal desses disjuntores GVO é a sua grande capacidade de ruptura em curto-circuito. Outro tipo, disjuntores a pequeno volume de óleo, PVO. Eles são os disjuntores que cobrem, em média tensão, praticamente toda a gama de capacidade de ruptura de 63 Ka.
No nível de 138 kV, a sua capacidade de ruptura por câmara está limitada a um máximo de 20 kA, o que equivale a dizer que para muitas correntes de curto-circuito, tipo 31,5, 40 e 50 kA, que são comuns nessa tensão, deve-se empregar várias câmaras em série com o uso obrigatório de capacitores de utilização e equalização, assim como o acionamento mais possante, com consequente aumento do uso e complexidade do equipamento. Temos também disjuntores chamados DR. Eles oferecem proteção contra correntes de fuga à terra em instalações elétricas de baixa tensão. Os dispositivos DR, módulos DR ou disjuntores DR, de corrente nominal residual até 30 microamperes, são destinados fundamentalmente a proteger pessoas, enquanto os de correntes nominais residuais de 100 microamperes, 300 microamperes, 500 microamperes, até 1000 microamperes, ou ainda superiores a essa, são destinados apenas à proteção patrimonial contra os efeitos causados pelas correntes de fuga à terra, tais como consumo excessivo de energia elétrica ou ainda até incêndios. Os disjuntores chamados a vácuo, outro tipo de disjuntor, eles oferecem grande segurança de operação, pois não necessitam de suprimento de gases ou líquidos, não emitem chamas ou gases. Praticamente, eles não requerem manutenção nenhuma, possuindo uma grande vida útil, extremamente longa em termos de números de operações, a plena carga e em curto-circuito. A relação entre capacidade de ruptura por volume é bastante grande. E isso torna esses disjuntores bem apropriados para o uso em cubículos. Devido à ausência de um meio extintor gasoso ou líquido, podem fazer religamentos automáticos múltiplos. No modo popular, o dispositivo DR, ele funciona assim. Se uma pessoa colocar o dedo na tomada, ele detecta uma fuga de corrente à terra e desarma, evitando assim um acidente sério e até a morte. Caso um fio desencapado entre em contato com a parede ou uma estrutura metálica, ele vai detectar a fuga e desarmar. O dispositivo DR tem como função principal proteger as pessoas ou o patrimônio contra fugas à terra, evitando assim choques elétricos, no caso seria proteção às pessoas, evitando assim seria proteção ao patrimônio. Esse dispositivo DR, ele não substitui um disjuntor, pois ele não protege contra sobrecargas e curto-circuito. Para essas proteções, devem-se utilizar outros disjuntores em associação. Esse dispositivo DR, ele funciona como sendo um sensor ou uma bobina tipo toroide. Ele mede a corrente que entra e sai do circuito. As duas são de mesmo valor, porém de direções contrárias em relação à carga. Se chamarmos a corrente que entra na carga de mais I e a que sai de menos I, então a soma das correntes vai ser igual a zero. A soma não só será igual a zero se houver corrente fluindo para a terra, como no caso de um choque elétrico. A partir do dia 30 de junho, as lâmpadas incandescentes saíram de circulação do país. A regra vale para importação e comercialização das lâmpadas incandescentes de uso geral em território brasileiro e visa elevar o comércio de modelos mais eficientes. Segundo dados da ONU, a substituição das lâmpadas incandescentes no mercado é capaz de economizar anualmente cerca de 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo. Uma lâmpada fluorescente compacta, comparada a uma lâmpada incandescente com luminosidade equivalente, ela economiza 75%. E se a opção for uma lâmpada de LED, essa economia vai subir ainda para 85%. A troca das lâmpadas incandescentes no Brasil foi feita de forma gradativa e de acordo com a potência das unidades. Essas mudanças começaram no ano de 2012, com as lâmpadas de potência igual ou superior a 150 watts.
Depois, no ano de 2013, eliminou-se as lâmpadas de potência acima de 60 watts até 100 watts. No ano de 2014, foi a vez das lâmpadas de 40 watts até 60 watts. Esse processo de substituição se encerrou em 30 de junho desse ano de 2016 e abrange unidades com potência inferior a 40 watts. A proibição da venda de lâmpadas incandescentes no país ajuda a estimular a adoção de opções mais econômicas e duráveis como o LED, que já é adotado amplamente em outros países como China, Índia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Austrália, Argentina, Venezuela, na União Europeia. As pilhas são dispositivos que possuem 2 eletrodos e um eletrólito, onde ocorrem relações de oxirredução espontâneas que geram corrente elétrica. Toda pilha é um dispositivo em que ocorre uma reação espontânea de oxirredução que gera corrente elétrica. Essa, por sua vez, é aproveitada para fazer algum equipamento funcionar. Esses dispositivos receberam esse nome porque a primeira pilha a ser criada foi inventada por Alessandro Volta, no ano de 1800, e era formada por discos de zinco e cobre separados por algodão embebido em salmoura. Tal conjunto era colocado de forma intercalada, um em cima do outro, empilhando os discos e formando uma grande coluna, como era uma pilha de discos. Começou a ser chamada por esse nome, então. As pilhas são sempre formadas por 2 eletrodos e o eletrólito. O eletrodo positivo é chamado de cátodo e é onde ocorre a reação da redução. Já o eletrodo negativo é o ânodo e é onde ocorre a reação de oxidação. O eletrólito é também chamado de ponte salina e é a solução condutora de íons. Para você entender como isso gera uma corrente elétrica, veja o caso de uma das primeiras pilhas, a pilha de Daniel, em que havia um recipiente com a solução de sulfato de cobre e mergulhada nessa solução estava uma placa de cobre. Em outro recipiente separado, havia uma solução de sulfato de zinco e uma placa de zinco mergulhada. As 2 soluções foram ligadas por uma ponte salina, que era um tubo de vidro, com a solução de sulfato de potássio, com lã de vidro nas extremidades. Por fim, com as 2 placas foram interligadas por um circuito externo com a lâmpada, cujo acendimento indicaria a passagem de corrente elétrica. O que acontece é que o zinco tem maior tendência a se oxidar. Isso é, perder elétrons. Por isso, o zinco metálico da lâmina funciona como eletrodo negativo. O ânodo ocorre a oxidação. Já os elétrons perdidos pelo zinco são transportados pelo circuito externo até o cobre, e isso gera a corrente elétrica que liga a lâmpada. Os íons de cobre da solução, eles recebem o nome de elétrons, porque eles reduzem e transformam-se em cobre metálico, que isso vai ser depositado sobre a lâmina de cobre. Isso significa que esse eletrodo é chamado positivo, cátodo, onde ocorre a redução. As pilhas anuais possuem esse mesmo funcionamento, esse mesmo princípio e a mesma maneira de funcionar, em que o metal doa elétrons para outro por meio de uma solução condutora. E é produzida assim a corrente elétrica. A diferença é que as pilhas usadas hoje são secas, porque não utilizam como eletrólito uma solução líquida, como ocorre na pilha de Daniel. Hoje existe uma diversidade muito grande de pilhas que são vendidas no nosso comércio. Entre elas, as mais comuns são as pilhas ácidas e as pilhas alcalinas. Ambas possuem o zinco como elétrodo negativo. Já como polo positivo, há uma barra de grafita. E essa barra é instalada no meio da pilha e é envolvida por dióxido de manganês, carvão em pó e por uma pasta úmida. A diferença é que na pilha ácida utiliza-se uma pasta úmida de cloreto de amônio e cloreto de zinco. Sais de caráter ácido, além de água. Já na pilha alcalina, usa-se hidróxido de potássio, que é uma base. As pilhas de Leclanché
são mais indicadas para equipamentos que requerem descargas leves, contínuas, como controle remoto, relógio de parede, rádio portátil e brinquedos. Já as alcalinas dispõem de 50% até 100% a mais de energia com a pilha comum do mesmo tamanho, sendo indicadas para equipamentos que exigem descargas rápidas e mais intensas, tais como rádios, tocadores de CD e DVD, MP3, portáteis, lâmpadas, câmeras fotográficas, digitais, etc. O consumo de energia elétrica. Cada aparelho que utiliza a eletricidade para funcionar, como por exemplo o computador que você lê esse texto, consome uma quantidade de energia elétrica. Para calcular esse consumo, basta sabermos a potência do aparelho, para que a energia gasta seja compreendida de uma forma mais prática. Podemos também definir outra unidade de medida, que embora não seja adotada no SI, é a mais conveniente. Essa é chamada de quilowatt-hora. Se quisermos saber quanta energia gasta um chuveiro de 5.500 watts, ligado durante 15 minutos, podemos calcular seu consumo. Basta utilizar a fórmula E é igual potência vezes tempo. No caso, a potência é de 5.500 watts e o tempo 15 minutos, equivale a 900 segundos. Quando multiplicamos 5.500 por 900, vamos encontrar 4.950.000 joules. Mas esse cálculo nos mostra que o joule não é a unidade eficiente nesse caso, já que o cálculo citado se refere a apenas um banho de 15 minutos. Imagine o consumo desse chuveiro em uma casa com 4 moradores, que tomam um banho de 15 minutos todos os dias. Para que a energia gasta seja compreendida de uma forma mais prática, podemos definir outra unidade de medida, que embora não seja adotada nem utilizada no SI, é a mais conveniente. Nesse caso, essa unidade é o quilowatt-hora. Para calcularmos o consumo do chuveiro, do exemplo anterior, nessa unidade, consideraremos sua potência em quilowatts e o tempo de uso em horas. Então, teremos que o tempo de 15 minutos vai ser 0,25 da hora. Multiplicando isso por 5.550 watts, vamos encontrar 1,375 kWh. Devemos sempre lembrar a necessidade de preservação e conservação. Para isso, a lâmpada de LED deve ser utilizada. Vantagem das lâmpadas de LED. É muito econômica, graças à sua tecnologia avançada, não emite calor e, portanto, é considerada uma lâmpada fria, tem longa durabilidade, há vários modelos e várias aplicações, com spots, lâmpadas, luminárias e outros. Mas também possui desvantagens essas lâmpadas de LED. Quais são? O custo é bastante elevado, se comparado com os demais modelos. Uma das justificativas do seu alto custo é a possível compensação com a longevidade dela, assim como a economia de energia elétrica. E agora, encerramos os assuntos da nossa quinta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a nossa sala virtual, participem dos fóruns, postem suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos, até a próxima e fiquem com Deus.